Bíblia para a Igreja. A Epístola a Tito, com Paulo Won. Ministros íntegros, capítulo 1, versículo 5 a 9. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Alguns dias vi em uma das postagens virais do Instagram uma série de fotos de frutas que, quando cortadas ao meio, se revelam outras frutas. Explico. Por fora você tem uma maçã, tamanho de maçã, forma de maçã, cor de maçã. Mas quando você corta, você tem uma goiaba, por exemplo. Ou seja, é uma fruta fake. Por fora uma coisa, por dentro outra. Existe um conceito bíblico muito importante chamado integridade. Em termos simples, integridade é a virtude de ser inteiro, ou seja, não ser dividido em partes, não ser segmentarizado. Uma pessoa ilesa, intacta, plena. Alguém que seja fiel a Deus da mesma forma e em todas as circunstâncias. Já na abertura de sua carta pessoal a Tito, seu verdadeiro filho, Paulo explica o motivo de tê-lo deixado em Creta. Creta, uma ilha isolada no meio do mar Mediterrâneo. Talvez seria o último lugar que um jovem líder quisesse ser deixado para cuidar de uma igreja. Não sabemos com profundidade os motivos de Paulo ter colocado Tito como o pastor daquela comunidade local, a não ser pelo fato de pôr em ordem as coisas restantes. Aquela igreja nova que fora plantada naquele lugar precisava de alguém que permanecesse junto dela para cuidá-la. Veja que a estratégia de Paulo não estava em pregar o evangelho de lugar em lugar, sem se preocupar com o crescimento desses novos crentes. Paulo estava preocupado em alcançar novas almas, sim, mas também cuidar para que aqueles que já foram alcançados pela salvação pudessem ser conduzidos à maturidade. Nesse sentido, a missão de Tito era muito importante. Para Paulo, Tito era muito mais útil em Creta, cuidando da formação da nova liderança daquela igreja, do que ao seu próprio lado, na linha de frente, abrindo novas fronteiras missionárias. E é assim. A uns Deus chama para ir, a outros Deus chama para ficar e cuidar da igreja local, de colocar em ordem aquilo que falta. E o que estava faltando à igreja em Creta? Uma das coisas era a constituição de novos líderes, ou seja, pastores. Embora Paulo use diferentes termos como presbíteros e bispos, estamos falando de um só ofício, que é o ofício pastoral. A igreja precisava de pastores que pudessem ajudar o restante da comunidade a seguirem com suas jornadas de fé à frente. Nesse sentido, podemos ver que as diretrizes que Paulo apresenta para Tito são quase as mesmas que ele apresentaria mais à frente para o seu outro discípulo amado, Timóteo, como encontramos, por exemplo, na carta de 1 Timóteo. Mas o ponto importante a ser novamente salientado é que as tais características do ministro não são características que devem ser restritas aos ministros. Os ministros devem assumir e ter essas características para que sejam, em primeiro lugar, testemunhas fiéis de Jesus e, ao mesmo tempo, serem exemplos para toda a comunidade, para toda a igreja. Mesmo que as diretrizes aqui sejam diretamente para os líderes, as mesmas diretrizes também são aplicáveis a todo crente que almeja ser uma pessoa madura espiritualmente. Em linhas gerais,
Paulo fala de duas dimensões de características que os ministros devem ter. Primeiramente, os ministros de Deus devem ser boas testemunhas de Cristo no seu próprio lar, ou seja, na dimensão particular do seu ministério. Em 1 Timóteo 3,5, Paulo vai indagar dizendo: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E é a mais pura verdade. A família é a igreja em miniatura, a igreja do dia a dia em que o ministro deveria mostrar-se um homem administrador e bom dispenseiro das coisas de Deus. Isso envolve retidão moral, o que Paulo chama de ser irrepreensível. Retidão no âmbito matrimonial, quando o marido é fiel à sua mulher e a ama. Retidão também como pai, ensinando seus filhos no caminho reto do Senhor, evitando assim que eles fossem acusados de devassidão ou insubordinação. É muito triste vermos que em muitos casos que nos circundam, os líderes do povo de Deus negligenciam suas respectivas famílias, muitas vezes com uma desculpa piedosa de estarem dando prioridade ao reino de Deus. Não é à toa que Paulo coloca a questão do lar no topo das qualificações de um ministro fiel. Além do ministro viver no seu íntimo e cotidiano a valorização da família, ele mostra na prática que a sua congregação e igreja deve seguir o mesmo padrão. Em segundo lugar, os ministros de Deus devem ser boas testemunhas de Cristo no seu trato com a igreja, ou seja, na dimensão pública do seu ministério. Em outras palavras, espera-se do verdadeiro líder cristão que ele viva em âmbito público com a mesma piedade que vive dentro do seu lar. Ao se dirigir aos bispos, ou seja, aos pastores, Paulo trata da temperança. Em tudo, os líderes deveriam ser moderados e equilibrados. As recomendações negativas, como não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso, indicam que o líder cristão e todos os cristãos devem evitar extremos que o colocam em situações de vulnerabilidade em relação ao pecado. Meus amados irmãos, a moderação é uma virtude altamente exaltada em todas as Escrituras. Com outras palavras, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito também é domínio próprio. O velho apóstolo ensina seu filho na fé Tito a ter atitudes positivas, afirmativas. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel. O que temos aqui é um chamamento de Paulo em relação à integridade de Tito. Novamente, a integridade é o ser inteiro. Logo, todas as virtudes interiores e práticas exteriores listadas nesse trecho são fruto direto da fé. Dessa fé que é dos eleitos, dessa fé comum que Tito não era apenas um mero depositário, mas o seu promotor. Paulo esperava que o seu amado discípulo fosse um crente inteiro, íntegro, que vivesse e praticasse todas as benditas virtudes que são decorrentes da fé e da operação interior do Espírito Santo no âmbito tanto privado como também no público. E seguindo nessa linha da integridade, a observação final de Paulo é muito importante. Ele diz no versículo 9, Tito, você deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. A fé robusta e verdadeira está baseada na palavra de Deus. A doutrina é a compreensão pedagógica daquilo que o Evangelho nos apresenta como a revelação de Deus para a nossa salvação. Assim, a nossa fé não é nem irracional e nem irreal. Tito é exortado a se apegar à palavra, ou seja, viver em obediência à vontade de Deus, pois somente assim ele poderia se manter como um crente íntegro, cuidando daquela igreja
e pastoreando os irmãos que estavam debaixo do seu cuidado. Já nesse último versículo, vemos uma evidência daquilo que Tito estava passando como problema lá na ilha de Creta. Alguns irmãos estavam contradizendo os seus ensinos, ou seja, levantando contenda dentro daquela comunidade. E vamos falar uma verdade aqui. Tanto nos tempos de Paulo, como também nos nossos, muitos dentro das nossas igrejas podem se levantar para contestar a nossa pregação e a doutrina apresentada pelo Evangelho. Jesus, ele já havia ensinado que entre o trigo teríamos também o joio. Entretanto, esse conflito não poderia ser levado como uma simples guerra de narrativas ou uma guerra de discursos e de retórica. Tito deveria apresentar outras armas para combater a desobediência e a rebeldia em seu meio. E essa arma é a sua própria vida. Na medida que Paulo ensina que Tito deveria preparar líderes inteiros e íntegros, que vivam a realidade do Evangelho em seu cotidiano, dentro da sua família como fora dela, ele estaria preparando aquela comunidade a ser uma igreja fiel aos propósitos do Senhor, protegida dos ataques dos falsos mestres. A ordem proposta por Paulo aos líderes e a todos os crentes é esta: seja íntegro e exorte, demonstre o fundamento verdadeiro da sua fé, não apenas por meio de discursos e retórica, mas por meio de uma vida consagrada totalmente a Deus. Precisamos sim de líderes que sejam porta-vozes da mensagem excelente do Evangelho. Também precisamos que os próprios porta-vozes e os pregadores, nossos pastores e líderes espirituais, sejam também pessoas de caráter, que vivam e demonstrem os valores e as próprias virtudes do Evangelho. Precisamos de pessoas que em tempos de tribulação ou crises em nossas vidas possam nos ajudar a olhar novamente para Cristo, anunciando com coragem a palavra da salvação e também mostrando, por meio das suas próprias vidas, como devemos seguir o nosso Mestre Jesus. Essa lista de qualificação dos ministros do Evangelho não pode ser usado como arma da membresia para julgar e acuar os seus líderes. Deve ser motivo de oração para que a igreja, como um todo, possa crescer na direção que Deus quer que a gente cresça. Meu caro irmão, irmã, você tem orado pelos seus pastores e presbíteros? Tem pedido a Deus que eles sejam cada vez mais cheios do Espírito e da palavra do Senhor? O convite do texto é que hoje, nesse momento, você se lembre dos seus líderes espirituais em amor, obediência e respeito, rogando as bênçãos de Deus sobre eles, para que sejam cada vez mais ministros íntegros a serviço do Rei Jesus Cristo. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.